Olá, boa tarde. Vamos dar continuidade ao capítulo 2 do livro de artes. Nosso tema é literatura de cordel. Acompanhe no livro didático, na página 76. Como vimos que a peça A Revolta de São Jorge contra os Invasores da Lua foi inspirada em um folheto de cordel, a literatura de cordel veio junto com os portugueses, adentrando o Brasil pelo Nordeste e propagando essa cultura pela região nordestina do país, que posteriormente tornou-se referência em cordel. A literatura de cordel inclui poesia, música e artes visuais. Os cordéis podem ser baseados em histórias clássicas, abordando questões da atualidade ou temas como a política e as relações humanas. Embora seja muito comum no Brasil, o cordel é de origem portuguesa. A literatura de cordel começou com um trovadorismo medievais. Os trovadores rimavam, cantavam e declamavam ao som de instrumento de corda ou percussão. Eles espalhavam histórias para a população que, na época, era em grande parte analfabeta, mas acabava tendo acesso às histórias por meio dessas canções. Com o tempo, essas trovas passaram a ser registradas em folhetos, que eram impressos e depois vendidos em feiras. Por serem expostos, pendurados em cordões ou em cordéis, os folhetos ficaram conhecidos como literatura de cordel. No Brasil, o cordel popularizou-se por volta do século XVIII, quando também ficou conhecida como poesia popular, técnica que ganhou novas temáticas regionais, divulgando histórias de uma maneira simples, possibilitando que a população compreendesse com facilidade. No final do século XIX, com a popularização da prensa, os folhetos de cordel impressos tornaram-se mais comuns e vários cordelistas passaram a ilustrar seus folhetos com a técnica da xilogravura, um tipo de gravura cuja matriz é feita de madeira, que recebe uma fina camada de tinta preta e depois carimbada no papel, transferindo assim o desenho. A estilogravura se tornou uma marca de folhetos de cordel e possui uma estética bastante própria, com grandes contrastes, formas simplificadas, um uso intenso da cor preta e muitas vezes a presença dos veios da madeira no resultado final. O repente, a embolada e o rap. A embolada e o repente são formas de arte tradicional brasileira, originadas na região Nordeste. Desses gêneros musicais fazem parte as canções de versos rápidos, improvisados por cantadores. No repente, há apresentações solo ou em dupla, os músicos tocam violas. Quando se apresentam em duplas, os cantadores se desafiam improvisando uma provocação que deve ser respondida rapidamente. Caso o desafiado não consiga responder, o provocador é considerado vencedor. Já na embolada, os músicos se apresentam em duplas e costumam tocar pandeiro. Geralmente a música começa com um andamento lento, que vai ficando cada vez mais rápido. Os emboladores usam muito humor e ironia na elaboração das composições, empregando muitas vezes palavras de duplo sentido. Pelas temáticas e pela rapidez de versos rimados, a embolada pode ser comparada ao rap, uma manifestação musical tipicamente urbana. Assim como na embolada, no rap também acontecem batalhas de improvisação
em que um artista disputa com o outro no lugar de melhor versador. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.